E aí, tudo bem com você? Bem-vindo ao segundo vídeo sobre a minha história, né? O Paulo contando a história dele aqui. E é o seguinte, com 15 anos, como eu falei no vídeo passado, meu pai faleceu e eu fui procurar trabalho e eu não sabia o que eu ia fazer. E tinha um cara que também chama Paulo. Ele consertava máquinas de lavar na minha casa, aquelas máquinas da Brastemp. Eu nunca esqueço que eu pedi para ajudá-lo de graça, sem receber nada por isso, para aprender a fazer alguma coisa. E a frase que ele disse na época foi: tua mãe vai me matar. Eu falei: não, eu quero te ajudar. E ele tinha uma Saveiro. Eu não esqueço da Saveiro dele porque era uma Saveiro quadradinha, um azul esquisito, meio brilhante, e do lado tinha um imã escrito Brastemp. E ele tinha uma caixa de ferramentas também. Hoje em dia é diferente, a minha é um material plástico que tem um lacre e não pesa quase nada, mas antigamente era uma caixa de ferro, né, que você fechava e tal. E eu carregava aquilo para ele, né? A máquina era muito pesada, não que as de hoje não são tão pesadas, mas não sejam pesadas, mas na época era muito pesada. E a gente tinha que deitar a máquina de uma forma que não tombasse o tambor, tinha umas coisas lá que eu não lembro mais. Então ele fui aprendendo com ele. Pra você ter ideia, ele não pagava nem o meu almoço, então ele me deixava em casa para almoçar e me buscava. E me buscava de manhã muito cedo, mas eu aprendi muito com ele. Logo depois disso, eu fui trabalhar como operador de telemarketing na Microcamp. Então, se você recebeu alguma vez, há bastante tempo atrás, a ligação de um cara chato tentando vender curso de informática, pode ter sido eu. Naquela época era normal, né? A gente recebia ligação o tempo todo em casa de alguém querendo vender cursos para você. E era muito legal porque tinha lista telefônica. Para você que é um cara novo aí que tá me assistindo, não sabe o que é uma lista telefônica, é tipo o Google, só que era no papel, era como se fosse uma bíblia com o nome e telefone de todo mundo. E também tinha os anúncios do Google lá, que eram as páginas amarelas. Então os caras que colocavam dinheiro, eles saíam na página amarela, que era amarela mesmo. Então se você pegasse a lista de lado, você via que tinha algumas páginas amarelas. E a gente ligava para aquela turma. Eu nunca esqueço dessa fase, porque assim, foi uma escola para mim e eu comecei a inventar umas coisas, tipo, eu via que esse negócio de ligar e falar que a pessoa foi contemplada não estava virando muito. Então eu ligava, imitava a voz de um robô e tipo Big Fone e falava: ó, você foi contemplado. E eu falava: entre em contato com o número tal e diga a senha X. A senha era o meu número de vendedor. E os caras ligavam e aí faziam a visita na escola. E por conta disso, eu fui convidado a ir para o Instituto Microcamp em Campinas fazer um treinamento. E foi super legal essa época. Mas eu ganhava muito, né? O meu salário era de R$ 1 por hora lá. Então era um salário bem alto, né, pra época. E aí eu resolvi parar de trabalhar na Microcamp porque um senhor que tinha uma loja de tecidos, hoje não é tão comum ter lojas de tecidos, né? Mas antes era muito comum. E a loja dele chamava-se Tecelagem Abdala. Não sei se vocês lembram da novela Carrossel, tinha Tecelagem Abdala. Ele copiou o nome da novela Carrossel e ele chamava Abdala. Ele era um senhor do Oriente Médio, eu não lembro o país que ele veio, mas pensa num homem ligeiro. Eu nunca esqueço que as senhorinhas entravam na loja e quando ele percebia que aquela senhorinha não entendia nada de tecido, ele mudava a etiqueta do tecido e colocava a etiqueta do mais caro. Então, a gente aprende na vida também tudo que a gente não deve fazer, né? A gente tem boas escolas aí para isso. Nesse período da tecelagem, etc., tem uma outra coisa que aconteceu na minha vida que foi bastante, que fez muito, que mudou a minha vida completamente, né? A minha mãe, ela foi pro Japão. Eu tinha 16 anos, o meu irmão tinha 14 e a minha mãe foi embora pro Japão para recomeçar a vida dela, né? A minha mãe, ela não trabalhava no Brasil enquanto meu pai era vivo, mas não porque ela não queria. Meu pai, ele era um cara
Ele, tipo o homem da casa que tem que sustentar a casa, né? Enfim, ela foi pro Japão, eu fiquei com 16 anos em casa, meu irmão tinha 14 e a gente tinha que cuidar da vida, né? Aí eu sempre digo que ele foi meu pai e minha mãe e eu fui o pai e a mãe dele. E para quem tem alguma... As pessoas sempre perguntam, ah, mas seus tios, eu nunca tive um tio, uma tia que fizessem papel de tio e tia, que falassem, ó, eu vou ficar uma semana aí com vocês para ensinar vocês a cozinharem. Ou tipo, passa em casa, fica um tempo em casa. A gente nunca teve isso. Ninguém mesmo, a não ser os nossos amigos que nos ajudavam muito. Nos ajudavam como? Ah, Natal a gente passava na casa de algum amigo, tudo, né? Eu lembro que tem um amigo meu que a gente, quando não tinha às vezes coisas para comer em casa, ele pegava na casa dele para levar, pra gente comer. Enfim, vamos falar sobre trabalho, né? Aquela minha amiga que eu passei o dia todo na chácara quando meu pai morreu, o pai dela tinha uma loja de tecidos, tinha uma loja de esportes, e aí ele me convidou para trabalhar nessa loja, vendendo tênis, vendendo tudo, mesa de ping-pong, bolinha, bola de futebol, tinha tudo de esportes, né? E eu fui trabalhar nessa loja. E não só trabalhei na loja, um dia ele chegou para mim e perguntou se eu queria fazer faculdade. Eu falei que eu queria, mas não sabia como. Eu esqueci de contar que ele também contratou o meu irmão para uma outra loja dele. E o meu irmão começou a trabalhar numa outra loja dele, e naquela época eu tinha muita preocupação com o meu irmão, porque meu irmão ele era meio vida louca, ele andava de skate, usava umas bermudas embaixo da bunda, tipo, aparecia toda cueca, umas coisas loucas lá. E eu olhava pra ele e falava, meu Deus, esse cara vai, sei lá, o que ele vai virar da vida. E não, foi só isso. O que ele fez? Ele trocou o nosso registro por pagar a nossa faculdade. E você que é empresário, que está assistindo, você pode até pensar, mas é fácil trocar o registro. Não é. Porque primeiro que ele ficou sujeito a um passivo muito grande, você sabe disso. E outra, a faculdade custa mais caro, a gente ganhava pouco na loja, então as despesas do nosso registro eram muito baratas, perto de uma mensalidade de faculdade, de 2 mensalidades de faculdade, né? Então ele fez isso por amor, ele é um cara que ajudou bastante a gente, mas a gente estudando, fazendo faculdade, era bem difícil ainda a nossa situação financeira. E, cara, o mais engraçado que as festas da faculdade eram na minha casa, né? Porque eu acho que era um dos únicos alunos que tinha casa só pra mim. E a casa era muito grande, pra vocês terem uma ideia, a casa que o meu irmão mora é essa casa, tem até um campinho de futebol do lado, então a gente fazia as festas lá. Mas uma coisa que eu aprendi muito nessa época de faculdade foi fazer gato na energia elétrica, porque os caras cortavam a nossa energia todo mês, que a gente não tinha dinheiro pra pagar. Então, era perrengue atrás de perrengue. E aí, no vídeo de amanhã eu vou contar o que eu pensei, o que aconteceu para eu tentar mudar de vida, tá bom? Então te espero amanhã.